Programa Levante a Voz, Rádio Sociedade News. Eu converso agora com a advogada Graciele Queiroz. A gente está acompanhando esse caso do jogador Daniel Alves, que está preso desde o mês de janeiro, acusado de estupro. Mas a senhora tem uma tese. Eu gostaria que a senhora nos explicasse e baseado em que, doutora? Bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. Satisfação imensa, tá? Falar de algo que eu gosto muito, porque hoje é muito fácil dizer que o homem, ele é culpado. Porém, nós temos que ter uma balança, mas uma balança de igualdade, que não temos, né? A palavra da mulher tem uma força muito grande. Vamos lá, Luiz, 47 segundos. Ninguém faz xixi, ejacula e bate ninguém. Essa tese não é minha, tá? Isso está no Domingo Espetacular, 10 dias após o ocorrido, aonde o jogador Daniel deu uma entrevista, não só no Domingo Espetacular, como em vários jornais. Só que assim, Luiz, nós estamos em uma era que o mais fácil é dizer que de fato ele é culpado, porque assim, ó, vamos fazer um 360 no caso do jogador Daniel. Não há prova de abuso no laudo, ninguém fala sobre isso. Falam que tem um protocolo na Espanha. Claro, nós estamos falando de um país que a lei é só sim, é sim. Nós estamos falando de um país onde se tornou referência em combate à violência sexual. Outra coisa que eu vi que eu achei assim absurdo. Teve um repórter que disse que a imprensa não entende porque o jogador Daniel foi depor voluntariamente. Aí ele chega e diz: ele deve ser acreditado na marca Daniel Alves. Nossa, que absurdo. O homem que é acusado de abuso sexual, de fato ele tem que ir. Porque não é quem acusa que tem que provar, é quem está sendo acusado que tem que provar a sua inocência. Ele foi tão inocente que ele vai espontaneamente e contrata um advogado que, na verdade, não é criminalista. E aí nós temos uma briga onde o irmão dele tenta pedir apenas que o advogado criminalista veja o caso. E, erroneamente, que eu não entendo, assim, eu me pergunto todos os dias, Luiz, a quem interessa a prisão do jogador Daniel Alves? Porque nós temos uma notificação que saiu, aonde o assessor, supostamente o assessor do jogador Daniel, diz que o irmão, Ney Alves, não fala com ele há anos e não tem gerência sobre a decisão. Nossa, Luiz, quanto absurdo. Nós estamos falando de um irmão. Nesse momento foi o Ney. E se fossem os outros irmãos também seriam invalidados em buscar a inocência do irmão? Então, assim, ó, é muita informação, porque você pode também me questionar. Nossa, doutora, mas ele mudou de versão. Luiz, com todo respeito à sociedade, quem viu ele mudar de versão? Porque nós estamos falando de um processo de justiça. Nós estamos falando de informações que a mídia tenta a todo momento vender likes e likes e likes. É uma visibilidade em cima de um jogador que tem mais de 43 títulos. Nós estamos falando de um nordestino que saiu do interior da Bahia e hoje tem título mais do que outros jogadores aí. E eu pergunto a todo momento, Luiz, a quem interessa a prisão do jogador Daniel? Olha, depois que eu fiz essa análise, porque nós estamos falando que ele foi preso no dia 20 de janeiro. Depois que eu fiz essa análise agora, no mês de junho, eu estou vendo muita gente me atacar. Muita gente, assim, feministas enlouquecida. Por quê? Porque essa verdade, ela não é bem-vinda. A verdade que encontraram o sêmen, a verdade que ele muda de versão, essa verdade é aceita? A verdade que ela muda de versão no ato. Que primeiro ela diz, eu fui penetrada por um famoso. Depois ela diz, o jogador Daniel me abusou superficialmente. Isso não é levado em consideração. É levado em consideração que ele mudou de versão supostamente. Luiz, me desculpa, mas estamos em um momento, em uma era, que eu vou te dizer, eu vou dar mais 3 anos, que o homem não vai poder nem olhar para o lado. Porque a verdade da mulher é soberana, o do homem não é. Essa questão da Lei Maria da Penha, a senhora acha que ela ajuda mais ou atrapalha mais a mulher, doutora Graciele? Na verdade, a gente deveria, o Congresso teria que ter uma lei, por exemplo, a denunciação caluniosa, ela deveria ter o mesmo peso do estupro de vulnerável. Porque uma pessoa ficar presa, porque assim, ó, se tratando do caso, voltando ao jogador Daniel, nós podemos ter uma vulnerabilidade aí, porque todos estavam ao uso de bebida alcoólica. Nesse caso, nós temos, se for no Brasil, uma pena que já pode começar com 12 anos.
Por que a denunciação caluniosa também não pode ter essa pena? Porque assim, ó, Luiz, eu atuo só em crimes sexuais, no que tange falsas acusações. Então, assim, quando a gente fala de crime sexual, nós estamos falando de problema de saúde. Porque o homem que comete esse crime, ele tem problema de saúde. Ele tem que ter um encaminhamento a um psiquiatra e um psicólogo que isso ofereça para eles. Então, nesse contexto, valorar, porque, vamos lá, vamos para a Maria da Penha. A Maria da Penha, ela começa uma lei errônea, né? Porque muita gente não sabe qual é a realidade da Maria da Penha. Então, assim, não é valorar, porque nós sabemos, Luiz, que muitas mulheres realmente são violadas. Quantas mulheres são abusadas? E esse caso em si, tira a credibilidade da mulher que é violada. Porque, assim, ó, Luiz, eu te falo, eu como mulher, se Deus o livre em algum momento eu ser violada, eu não me sinto confortável em uma delegacia. Porque tira a minha credibilidade de dizer o que está acontecendo comigo. Agora, por que ela tem veracidade? E outra, Luiz, o jogador Daniel, nesse contexto, não tinha só ela de mulher, tinha mais outras mulheres. Cadê as versões? Por que não buscar as versões? Mas sabe qual é o problema? A visibilidade e a venda hoje é tipo assim, ó, acusado de violência sexual. O jogador famoso abusou uma mulher que diz que supostamente começou a chorar, mas depois que ele saiu, porque ela volta após o banheiro e fica dentro do auge. E assim, Luiz, com todo o respeito, nós estamos em uma era que mudou muita coisa. Hoje, eu te falo, porque assim, ó, o meu namorado, ele é promotor de eventos. E eu vejo quando tem um jogador em si, em um auge, o que as meninas são capazes de fazer para estar ali. Então, dar veracidade ao que ela está dizendo sem buscar, porque hoje o jogador Daniel poderia sim estar preso, mas dentro da sua casa. Ele poderia estar preso e não oferece nenhum tipo de perigo. Nós estamos falando de um país onde ele pode pegar até 12 anos de prisão. Até quando isso? Outra coisa, eu vi que o diretor do time de futebol disse que não confia, né? Isso aí é muita informação da imprensa. Você acha certo demitir um jogador enquanto há uma investigação? Então a senhora entende que muitos homens hoje acabam sendo vítimas dessas leis ou até mesmo dessas denúncias, mesmo sem nenhuma comprovação jurídica. De fato, se você observar, Luiz, a mulher que grita dizendo que foi abusada, se vamos buscar nas redes sociais, porque assim, mídia se combate com mídia. Eu não vi a defesa do jogador Daniel, com todo respeito, combater a mídia que fala a todo momento que ele muda de versão. Agora, como é que a mídia tem acesso a essa informação se nós estamos falando de segredo de justiça? Então, a mídia, ela traz o jogador Daniel como o vilão da história, onde a família não pode chegar perto, a mãe grita pedindo para ver o filho e não pode. Mas quem interessa mesmo a prisão dele? Essa briga toda tem um fundamento. Não, eu não acredito que um homem está preso até hoje sem nenhum fundamento. É muita coisa por trás, e assim, a vida de um inocente acabou, na verdade, né? Acabou. Porque, vamos lá, jogador Neymar, ele conseguiu ser inocente porque a própria suposta vítima, ela foi burra. Porque ela mesmo gravou um erro dela, e isso foi muito bom para ele. Você tá entendendo? Agora, no caso do jogador Daniel, se ele era assíduo dessa boate, por que não juntar? Por que não jogar? Vamos esperar até quanto? Quanto tempo? 12 anos para ser julgado? Ele vai continuar preso? Então, assim, a mulher hoje, quando ela grita e diz eu fui abusada, você pode observar. Isso aqui não é papinho, não. Ela sai de 1.000 seguidores para 1 milhão. Por quê? Porque é uma pauta plausível. É um ser humano. Nós temos o instinto de acolher, de salvar aquela mulher que grita por socorro. Mas nós precisamos ter leis severas aonde a mulher disse isso, vamos quebrar o dado de sigilo dela na hora, para verificar o que ela está conversando com a amiguinha. Quantos casos eu já peguei de dizer, vamos tirar dinheiro desse abençoado, para não usar a palavra para não ser cortada, vamos usar a mesma referência que a Nájila falou. E assim, ó, nós temos judiciários aqui, o homem é acusado de abuso sexual, para o judiciário ele é culpado. E não é assim, Luiz. Nós precisamos ter um olhar mais crítico. Eu acredito realmente que o jogador Daniel, ele não é culpado. O homem, na posição dele, ele não iria para uma boate que ele está sempre a abusar de ninguém, cara. Isso, para mim, assim, não passa de
uma armação contra ele. Agora, nós vamos precisar de um bom tempo para poder entender o que está acontecendo. Doutora Graziele, nosso muito obrigado. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua carreira, as áreas que a senhora atua, até para que todos possamos entender que a senhora não é advogada do Daniel Alves. A senhora está defendendo uma tese baseada em fatos reais, onde mostra que tem erros no processo e que, assim como Daniel, existem outras vítimas pelo Brasil e pelo mundo. Olha só, Luiz, eu defendo hoje o silenciamento masculino. Por quê? Hoje eu atuo apenas em crimes sexuais. Meu escritório é aqui em São Paulo e eu 24 horas de crimes sexuais. Por quê? Porque existe hoje, junto com a psicologia, um teste que dá para entender se há distúrbio sexual ou não naquele homem que de fato está sendo acusado. E esse teste, ele é autorizado pelo judiciário. Nós precisamos de advogados mais capacitados para entender que quando o homem chega, claro que tem muitos culpados, não estou dizendo que eles são inocentes. Só que existem casos e casos, porque se você fizer um 360, até na própria Bahia, existe um caso muito famoso em Teixeira de Freitas, onde a mulher fala o seguinte: olha, eu só queria tirar ele de casa. Ele não abusou de ninguém, e ele foi morto dentro do presídio. Será que ninguém está vendo isso? Então, assim, a minha atuação, ela é 24 horas, só em crimes sexuais. Eu atuo só nisso, mas só trazendo um parênteses bem grande em falsas acusações de estupro. Não tem como, de fato, após um homem ser verificado pela minha psicóloga, atestar o distúrbio ou não, porque, na verdade, o teste não tem como dar erro. Então, esse caso do jogador Daniel, eu fico em silêncio desde janeiro, eu começo a falar agora, porque eu tentei observar se iria, de fato, alguém bater essa tese. Ô Luiz, por que 47 segundos não foi falado por ninguém? Porque isso não é vendável, cara. É vendável dizer que ele mudou de versão, é vendável dizer que ele mudou, que, na verdade, os contrários temem. Então, nós precisamos ter uma advocacia diferenciada. E eu estou aqui, meu amigo, disponível para vocês a qualquer momento. É só ligar que a gente bate esse papo. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Grande abraço.